Olá, pessoal, dando continuidade à nossa sequência de aulas de biologia, né, com o tema de ecologia. A gente vai ver hoje sobre os biomas terrestres. A gente vai adentrar um pouco sobre o conceito de bioma, né, e vai ver alguns dos principais que existem no nosso planeta Terra. Eu sou Felipe, eu sou graduando em Ciências Biológicas, né, em licenciatura, pelo IFCE de Acaraú, faço parte do PIBI também, assim como meus colegas das aulas anteriores, e vamos iniciar nossa aula. Então, pessoal, as regiões do planeta, elas apresentam diferenças quanto à quantidade de chuvas no ano, a variação de temperatura e a intensidade de luz solar que recebem. Então, essas regiões do planeta, elas estão sujeitas a diferenças de clima. Essas características climáticas, elas são alguns dos fatores que definem quais seres vivos conseguem sobreviver ou não em determinado ambiente. Com isso, a gente tem o conceito de bioma, que é o conjunto de locais que apresentam uma forma de vegetação dominante, como plantas, animais e outros seres vivos adaptados às condições climáticas daquela região. Agora aqui temos os principais biomas que eu vou apresentar para vocês. Tem o tundra, o taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e savanas e, por último, os desertos. Vamos iniciar com o tundra. O tundra, essa palavra significa terra sem árvores. Ela ocorre no norte da Rússia, pela Escandinávia e pelo norte do Canadá. Essa região ela vai ser fria e seca e ela pode chegar a temperaturas de menos 30 graus Celsius no inverno e no verão de 12 graus Celsius. O subsolo sempre é congelado, por isso que eu tenho essa denominação de permafrost. Perma vem de permanente, frost vem de congelado. Nessa região o verão é curto e eu não vou ter árvores de grande porte. As chuvas dessa região chegam a 150 a 250 milímetros por ano e eu vou ter um solo encharcado devido à baixa evaporação. Sobre sua vegetação, eu vou ter arbustos, musgos e líquens, né? Sempre vegetação de pequeno porte, bem simples, e elas se desenvolvem apenas durante o curto verão, né? Que é quando o sol está menos congelado, né? E permite que essa vegetação possa se desenvolver. Sobre os animais, sobre a sua fauna, eu vou ter uma baixa diversidade, vou ter um predomínio maior de insetos, aves migratórias, roedores e alguns herbívoros e carnívoros. Nosso próximo bioma é o taiga. O taiga ele corresponde, né, a uma maior faixa de terra do nosso planeta, é o maior de todos os biomas, e ele ocorre ao sul do tundra, no Canadá, no norte dos Estados Unidos e do Alasca, nos países escandinavos e no extremo norte da Europa e da Rússia. As temperaturas elas variam, né, de menos 40 graus Celsius no inverno a 20 graus Celsius no verão. E esse ambiente ele é mais úmido do que o tundra. A chuva, a neblina e a neve ela corresponde a 200 milímetros a 800 milímetros por ano. E sobre sua vegetação, é um bioma também conhecido como floresta boreal ou floresta de coníferas, porque há um predomínio de coníferas, né, de plantas coníferas, que possuem folhas estreitas em forma de agulhas que não caem durante o inverno. Por isso eu também tenho uma denominaçãozinha em inglês, que é evergreen, sempre verde, porque essas folhas dessa vegetação não caem durante o inverno, né? Sobre os animais, eu vou ter mamíferos herbívoros e carnívoros, insetos, aves e peixes. Passando para o nosso próximo bioma, temos as florestas temperadas. Ela ocorre da Europa, nos Estados Unidos, China e Japão. Esse nome ele se dá devido à variação de temperatura e de chuvas. Nesse bioma eu vou ter 4 estações bem definidas, né? As 4 estações bem definidas. E as chuvas elas ocorrem, tem uma variação de 700 milímetros a 1.500 milímetros por ano. Sobre a reprodução das espécies, elas vão ocorrer na primavera e no verão devido às condições mais favoráveis, né, do ambiente. Sobre sua vegetação, eu vou ter uma variedade de árvores com folhas largas que perdem a clorofila e caem no outono. Esse bioma ele também pode ser chamado de florestas temperadas decídua, que quer dizer no latim que cai, que tem relação, né, com essas folhas, com a adaptação dessas folhas. Sobre os animais, eu vou ter uma maior variedade de animais do que no taiga e na tundra. Vou ter pássaros e aves de rapina, né, mamíferos, herbívoros e carnívoros. Sobre as florestas tropicais, elas vão ocorrer, né, aqui é o nosso próximo bioma,
elas vão ocorrer na América Central e na América do Sul, que é onde o Brasil é localizado, na África Central, na China, na Índia e nos países do Sudeste Asiático. Sua temperatura varia de 20 graus Celsius a 40 graus Celsius e praticamente não tem estação seca. As chuvas ocorrem, tem uma variação de 1.000 milímetros a 2.500 milímetros por ano, e eu vou ter uma maior diversidade nesse ambiente devido às altas temperaturas somado com a luminosidade abundante. Ela corresponde, né, a só 7% da superfície do planeta, mas ela concentra cerca de 50% de espécies dos seres vivos conhecidos, ou seja, ela tem uma grande biodiversidade, né, de espécies, uma grande variedade de espécies. Sobre sua vegetação, eu vou ter também uma biodiversidade, né, e ela é elevada devido à produção de alimento pelas plantas. As árvores elas vão sempre estarem verdes, né, devido às condições favoráveis, né, como a gente viu. Vou ter grandes quantidades de chuva, vou ter luz solar com incidência alta também lá, que permite a fotossíntese, que permite que essas plantas se alimentem. Então lá é bem propício, né, bem favorável para as plantas, né. Sobre os animais, eu vou ter uma enorme variedade de insetos, vou ter aves como a arara e o papagaio, e mamíferos como os macacos, né, que são bem característicos desse bioma. Sobre os campos e savanas, né, esse bioma ele ocorre em quase todos os continentes, exceto na Antártida, né, devido a ser frio. Eu vou ter duas estações predominantes, que vai ser a seca, com chuvas de 100 milímetros, na seca há chuvas, e também eu vou ter uma estação chuvosa com chuvas de 1.500 milímetros. Eu vou ter temperaturas elevadas, de 20 graus Celsius a 40 graus Celsius, né, variando, e eu também vou ter, essa região ela ocorre incêndios naturais, que esses incêndios naturais, tipo um raio caiu, pegou fogo e isso é considerado um incêndio natural. Ocorre a regulação, né, ela é importante, esse incêndio natural é importante para a regulação do ciclo reprodutivo das espécies. Um exemplo, eu tenho espécies de plantas que têm sementes, e essas sementes elas ficam dormentes, esperando o ambiente propício para que elas consigam se desenvolver, né? Nascer. E com as queimadas eu vou ter uma grande quantidade de terras devastadas. E com isso, com o incêndio natural, essas sementes elas são feitas para receberem esse calor, essa temperatura elevada, porque elas vão conseguir, com o calor, quebrar um pouco de sua estrutura, né, que recobre, que protege o embrião, né, que está lá dentro da semente, e vai permitir que quando chova, a umidade penetre na semente e nasça uma nova planta, né, ressurgindo aí as plantas que foram devastadas pelas queimadas. Um exemplo desse bioma é as savanas africanas e o cerrado brasileiro aqui, né, no nosso país. Sobre a vegetação, vou ter poucas árvores, são bem espaçadas, né, como a gente viu naquela imagenzinha do slide anterior. Eu vou ter muita vegetação rasteira e arbustiva, e as raízes vão ser profundas e folhas recobertas por pulseiras impermeáveis, que impedem, né, foi uma adaptação que as plantas desenvolveram para que elas percam pouca água com a transpiração. Sobre os animais, eu vou ter animais herbívoros e de médio e grande porte, como a gente pode ver nas savanas africanas, né? A gente tem elefantes, girafas, vou ter grandes carnívoros. Nas savanas africanas a gente tem os leões, no nosso país, no Cerrado, a gente tem a onça pintada, uma grande diversidade de insetos e aves pernaltas. Próximo bioma a gente tem os desertos, né? O nosso último bioma que a gente vai ver hoje. Eles são localizados nos trópicos de Câncer e Capricórnio. Sua temperatura vai ter uma variação ao longo do dia. Eu vou ter noites com 0 graus Celsius e durante o dia eu vou chegar até 45 graus Celsius. Suas chuvas, elas são baixas, né? Vou ter menos de 200 milímetros por ano, né? Pouca água, poucas chuvas. E eu vou ter também desertos como o Atacama, no Chile, que podem passar décadas sem chuva, né? Sem um pingo d'água, pra gente ver. Sobre a vegetação, em geral são esparsas, né? São plantas que eu vou ter a incidência de plantas em uma determinada região, no local desse deserto, e eu vou encontrar outras mais longe, nunca vão ser como as florestas, né, em si.
Elas são sempre árvores de pequeno porte e elas têm umas adaptações. Elas são chamadas de plantas xerófitas porque elas conseguem evitar a perda de água, né? Sobre os animais, eu vou ter a predominância de répteis e insetos. E esses animais, eles vão ter adaptações para que eles eliminem essa urina de forma bem concentrada, sem que haja água, ou se houver água é em pouca quantidade, para que eles não percam essa água, né? E os mamíferos, eles também têm adaptações, né, no seu metabolismo, para evitar a perda de água também, né? A gente pode até ter como exemplo os camelos, né? Os camelos, eles são bem adaptados aos desertos e eles mal suam, eles não transpiram abundantemente, né? Tipo, eles não transpiram muito. Isso é a adaptação do metabolismo deles para que ocorra uma perda de água pouca, bem baixa. Então, pessoal, esses foram os nossos principais biomas que a gente viu, né? Os biomas terrestres. E no decorrer das aulas a gente vai apresentar para vocês sobre os biomas brasileiros. Eu peço desculpa pelo tempo da aula e bons estudos. E qualquer dúvida vocês podem tirar com a gente lá num grupo mesmo do WhatsApp, viu, das salas, que a gente responde. A gente tá para ajudar vocês. Até mais.